Paz do Senhor, boa noite. Vamos mais uma vez neste culto online ou virtual, não é? Trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão, de ânimo para a igreja. Hoje nós estamos com o presbítero Jonathan, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, e a nossa irmã cantora Lidiane Dantas vai estar adorando a Deus. Quero mais uma vez, como sempre, agradecer ao nosso técnico, nosso irmão diácono Edmar, que está sempre se dispondo a nos ajudar com toda a técnica de gravação, edição, áudio, vídeo, tem nos ajudado e muito, né? Vamos colocar assim que a parte mais difícil ele tem feito, embora para mim estar gravando também é muito difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade quanto a isso. Mas tudo é para a glória do Senhor. Desculpe aí as minhas falhas, mas nós vamos aprendendo juntos e aos poucos e devagar a gente chega lá. Amém? Devagarzinho a gente consegue. Eu quero já agradecer também a toda a igreja, neste período em que estive à frente, no período de licença do Bispo Márcio, e o apoio, a dedicação, o carinho que toda a igreja dedicou a mim e a minha esposa. Falo sem medo de errar, que esse carinho e essa dedicação não foi a mim, mas sim a Deus, a sua obra, a sua vontade, ao reino do Senhor. E lógico, eu recebo também esse carinho de vocês com muita alegria. Quero agradecer ao Bispo Márcio também pela confiança, pelo apoio, que mesmo estando de licença, esteve sempre nos ajudando, nos orientando em diversas questões em que nós estivemos conversando neste período. Por isso fico alegre, estou feliz por poder estar aqui com vocês, de poder adorar a Deus juntamente com vocês. O momento é diferente, não é? Difícil, momento atípico nós estamos vivendo nesta pandemia, em que nós nos vemos pelos vídeos, né? Mas eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos aqui novamente no templo adorando ao Senhor e dando glórias a Ele, porque Ele é digno de ser adorado e engrandecido. Lógico que com alguns cuidados, né, nesse início, mas para a glória do Senhor, todos juntos adorando a Deus aqui no templo também, amém? Porque adorando a Deus, juntos nós já estamos em nossos lares, porque onde há um povo com um só pensamento, uma só fé, uma só união em Cristo Jesus, todos juntos adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Já quero estar passando para a nossa irmã cantora Lidiane, que vai estar adorando ao Senhor com um louvor. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje a nossa irmã vai estar louvando um louvor agora no início e depois um outro no final, logo após a mensagem. E aí nós vamos estar falando algumas coisinhas aí no decorrer da gravação, no decorrer do culto. Nós vamos estar passando alguns recadinhos a mais. Amém? Deus abençoe. Nossa irmã cantora já está com a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui, né? Um ambiente um pouquinho diferente, né, pastor? Mas nós, como servos do Senhor, temos que estar preparados para todas as dificuldades, a divergência que tem no meio do caminho, no meio do trajeto. Nós iremos louvar o Senhor com aquele hino que diz, eu cuido de ti. Tem uma parte deste hino que fala assim, eu creio em ti. Nós cantamos, eu creio em ti, eu creio em ti. Mas será que neste momento que nós estamos vivendo, nós realmente temos crido no Deus que nós servimos? Então, este é o momento de nós louvarmos ao Senhor com este hino, mas verdadeiramente crendo que Ele está cuidando de tudo. Amém? Aleluia. Então, vamos adorar Ele. De onde você estiver, na sua casa, na sua sala, no teu quarto, coloca as tuas mãos sobre o teu coração neste momento. Fecha teus olhos. Eleva teu pensamento ao céu e creia que Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Nós te adoramos, ó Deus. Aleluia.
meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender. Mas prefiro confiar sem compreender. Declaro que você crê. Eu creio em ti. Aleluia. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Eu espero e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. Mas depois tem novidade pra você. Olha o que ele te diz. Eu cuido de ti. Oh, aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Somente creia. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Então receba abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia. Eu cuido de ti. Aleluia. Ele que está dizendo: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, só para ti, e espero em ti. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito interessante, quando a gente pensa um pouco, a gente começa a refletir um pouco sobre a obra de Deus, a gente começa a refletir um pouco sobre o Evangelho, refletir um pouco sobre a pessoa de Jesus. E nesse louvor, cantora, a gente presta muita atenção
se a gente prestar muito atenção nele, a gente vai ver que há pelo menos um recadinho muito interessante do Senhor para nós aí, né? Que não importa qual seja a circunstância que nós estamos vivendo, não importa qual a circunstância que nos arremete ou que nós somos arremetidos, o Senhor, Ele está cuidando, e Ele tem cuidado. Ele está cuidando, Ele tem cuidado, Ele tem zelo. Muitas vezes nós apenas nos apegamos às dificuldades em que estamos vivendo. É bem verdade que nós somos humanos com sentimentos, com imperfeições, e essas imperfeições, ela muitas vezes se revela em nossas emoções. Essas imperfeições muitas vezes se revelam em nossas emoções, na grande maioria nas emoções, e assim as emoções acabam aflorando para o físico, né, o exterior. E quando ela se revela nas nossas emoções e nós deixamos esse medo ou essas aflições nos colocar em um ponto em que o medo ou o pânico nos domina, nós esquecemos simplesmente desse fato, né, de que o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. E aí quando nós lembramos disso, quando nós entendemos isso, nós então falamos: Senhor, eu creio em Ti. Aleluia. E aí quando nós falamos, eu creio em Ti, Ele diz para nós, então descansa porque eu sou Deus. Louvado seja o Senhor. Já vou estar passando para o nosso irmão presbítero Jonathan, que já vai estar ministrando a palavra do Senhor, e logo mais a gente louva mais um hino. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Jonathan já está com a palavra. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero já agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade e dizer que estamos com muita saudade, né, dos irmãos, da igreja, né, a família Palavra de Cristo. Esses dias que nós temos enfrentado, sabemos que está sendo novidade para muitos de nós, né? Temos que nos adaptar a todo esse contexto que estamos vivendo. Mas eu creio, como já foi louvado pela cantora Lidiane Dantas, que o Senhor está cuidando do seu povo. Deus está cuidando da sua igreja. E eu quero aqui também louvar a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Rodrigo pelo convite, porque a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, buscar a presença de Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra para a meditação da igreja, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13, que diz assim, uma palavra bem conhecida pela igreja, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Agora vamos para o versículo 28, que diz assim: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Uma palavra bem conhecida da igreja,
aonde esses 2 discípulos estavam indo a caminho da cidade, né, do povoado de Emaús. E uma coisa interessante que eles estavam conversando a respeito da morte de Jesus, né, um fato que havia acontecido há pouco tempo. E eles estavam indo naquele caminho, conversando, e o texto vai nos dizer que eles estavam tristes, porque quando Jesus estava entre os seus discípulos, ele disse que ia padecer, que ia perecer, que ia morrer, que ia entregar a sua própria vida, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. E quando esses discípulos estão caminhando em direção à cidade ou ao povoado de Emaús, eles não perceberam que Jesus se aproximou deles, porque o texto vai dizer que eles estavam tão tristes, tão amargurados, tão preocupados, que não perceberam que Jesus estava ao lado deles. E Jesus, ele faz uma pergunta, dizendo: por que vocês estão conversando? Mas ele já sabia qual seria a resposta, Jesus já sabia qual seria o contexto daquela conversa, mas o que é interessante é que o texto vai dizer que a visão, né, deles foi impedida, eles não conseguiram reconhecer Jesus, que estava caminhando com eles no caminho. Uma coisa que eu achei interessante, que Jesus se aproximou e começou a caminhar. Aqui nesse contexto, esse caminhar de Jesus não é um caminhar qualquer, não é somente estar próximo, não. É um caminhar intencional. Jesus estava dizendo para eles: olha, não se preocupem, não fiquem tristes, porque eu estou aqui, eu estou caminhando com vocês, a minha presença está aqui com vocês. E nesse momento, igreja do Senhor, esse mesmo Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou aqui, não se preocupem, que eu estou lado a lado com vocês, com a minha igreja, com o meu povo, eu estou cuidando de você, aleluia. Só que o problema é que esses discípulos não conseguiram entender. E quantas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós não conseguimos entender os planos de Deus para nós. Nesse momento que o mundo está vivendo, pessoas estão preocupadas, o mundo está um caos, as pessoas estão desesperadas, mas não estão entendendo que tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo tem um propósito na vida do ser humano, e eu creio que esse momento é o momento da igreja estar reunida, é o momento da igreja buscar, é o momento da igreja entender que o Senhor está caminhando conosco, nós não estamos sozinhos nessa peleja, aleluia. E é interessante, igreja, que quando eles chegam àquele povoado, e já era tarde, e era costume do povo judeu acolher o peregrino, o viajante que passassem pela cidade. Então eles falaram: fica conosco, porque já está tarde, o dia já está se findando, já está escurecendo, porque diz alguns historiadores que aquele caminho de Emaús até Jerusalém era um caminho até perigoso, porque havia ladrões, havia saqueadores. Então eles falaram: fica conosco, porque já está tarde. E Jesus, ele ficou naquela casa. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus entrou naquele lugar, naquela hospedaria, naquela casa, naquele lugar onde ele foi acolhido por aqueles homens, o texto vai dizer que ele pegou o pão e partiu o pão. Uma coisa interessante, que dentro desse contexto, né, o único que partia o pão era o chefe da casa, era o chefe da família, era aquele que tinha autoridade, era aquele que possuía, né, o respeito daquela família. E é interessante que quando ele parte aquele pão e dá para aqueles discípulos, eles conseguem entender que aquele homem era Jesus de Nazaré, que estava caminhando com eles, era Jesus de Nazaré que tinha entrado dentro do lar deles, e ele estava dizendo: eu sou o dono da casa, eu sou o dono da vida, eu sou aquele que multiplica, que parte o pão. Então, igreja do Senhor, nesse momento eu quero que você entenda, nesse momento que nós estamos enfrentando, Jesus está dizendo: eu sou o dono da casa, eu estou cuidando de tudo, não se preocupa, porque Ele é a providência, Ele é o pão vivo, Ele é a água da vida, Ele é o Deus que traz a solução, que traz a resposta para mim e para a tua casa nessa noite, nesse momento, aí onde você está. Entenda que Jesus está com você, cuidando de tudo, aleluia. Jesus está cuidando de tudo para você. Jesus partiu o pão. Partir o pão é momento de alegria.
Partir o pão é momento de comunhão, igreja. Partir o pão é o momento de estar reunidos. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando, é o momento de nós estarmos reunidos na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo propósito, entendendo que o Jesus, o nosso Senhor, Ele ainda é o Deus da igreja. Jesus, o nosso Senhor, Ele vive e reina para todo sempre. E não se preocupe, porque Ele está cuidando de você, está cuidando da tua casa, aleluia. Então não se preocupe, igreja. Nesse momento que nós estamos enfrentando, a palavra de Deus está dizendo: Jesus está na casa, Jesus está caminhando com você, Ele não abandonou o seu povo, Ele não te abandonou, igreja. Que neste momento você possa entender que foi no partir do pão que aqueles discípulos conseguiram entender que aquele homem não era um viajante qualquer, mas era Jesus de Nazaré, que estava vivo e vive e reina para todo sempre, aleluia. E o texto vai dizer que eles entenderam que era Jesus que estava partindo o pão. Que nesse momento que nós estamos vivendo, igreja, você possa entender que Jesus está cuidando de tudo. Ah, mas o mundo está um caos. Ah, mas as portas se fecharam. Ah, mas tanta coisa está acontecendo. Mas Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo: calma, eu estou com você. Você não está sozinho. Acredite, confia, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia! E é interessante que eles começaram a conversar entre si. Não queimava o nosso coração, não ardia o nosso coração quando Ele falava, quando Ele colocava diante de nós as Escrituras, o nosso coração queimava. Então que nesse momento o teu coração possa ser inflamado pela presença do Espírito Santo de Deus, aonde você está, que você possa sentir essa graça, que você possa sentir a presença de Jesus te abraçando nesse momento. E entenda que Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja, Ele não te abandonou, Ele está cuidando de tudo, aleluia, porque Ele é o dono da casa, aleluia. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao teu coração nesse momento, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, pastor. Aleluias, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nosso irmão presbítero Jonathan ministrando a palavra, e esse é um texto particularmente que eu gosto bastante dele, o presbítero, e principalmente nesse ponto em que o texto declara que os discípulos eles iam caminhando, eles iam a caminho de Emaús, eles iam falando entre si sobre todos os acontecimentos dos últimos dias, sobre como Jesus foi preso, como Ele foi julgado, como Ele foi torturado, como Ele foi morto. E além da tristeza que eles estavam sentindo de ter visto o seu mestre sendo preso, torturado e morto, havia também um sentimento de frustração. A gente entende que havia ali um sentimento de frustração. Por que sentimento de frustração? Porque aquele povo esperava um grande libertador. Eles estavam esperando por um libertador, eles estavam esperando por alguém que libertasse eles do Império Romano, que libertasse eles da escravidão romana. Mas Jesus não veio para libertar da escravidão humana, Ele veio libertar da escravidão do pecado. Ele veio para libertar e para tirar a separação que havia entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E eles não entenderam isso. E até mesmo esses dois discípulos também estavam meio que não entendendo isso. Então aí esse sentimento de tristeza, junto com o sentimento de frustração, porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam, fez com que eles não conseguissem enxergar que era Jesus que estava ao lado deles. Eles não conseguiram enxergar, por quê? Além do sentimento de tristeza, e além disso havia a frustração, porque as coisas não aconteceram do jeito que eles imaginavam que aconteceria. E muitas vezes nós somos pegos nesse ponto. A tristeza e a frustração, ou a frustração levando à tristeza. E aí nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado.
nós não percebemos que Ele está trabalhando ao nosso favor, ou melhor, que Ele está trabalhando em favor do reino dos céus, mas nos abençoando para isso. E nos abençoando para isso. Porque enquanto aqui estivermos, nós estamos propagando o seu reino. Nós estamos trabalhando pelo seu reino, nós somos trabalhadores do seu reino. E quando Ele move, quando Ele trabalha em favor do seu reino, Ele trabalha em favor do seu povo. E aí a frustração, a tristeza, o medo, a angústia faz com que nós não conseguimos enxergar Ele ao nosso lado e falando conosco, como aconteceu com esses 2 discípulos. Muito interessante esse texto, muito bom, muito gostoso de meditar nesta mensagem. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora já para o segundo louvor, a cantora Lidiane Dantas, e logo mais nós já vamos estar encerrando em nome de Jesus. Aleluia. Também eu quero agradecer ao pastor Rodrigo pelo convite, que Deus possa abençoar, cada um de vocês que estão assistindo aí dentro dos seus lares, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente. E nós vamos louvar o Senhor com aquele hino, tem coisa boa chegando. Vamos declarar sim, o momento está difícil, mas vamos declarar que tem coisa boa chegando. A palavra do Senhor diz, muitos confiam em carro, outros em cavalos, mas nós, a igreja do Senhor, fazemos menção, é do nome do Senhor Jesus. E é por este nome que nós vamos declarar que tem coisa boa chegando. Amém? Aleluia. Eu sei que toda a igreja conhece. Vamos adorar o Senhor todos juntos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos, ó Deus. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Nós vamos crescer e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, recebe aí, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você pode declarar? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia. Nós vamos sobreviver em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se alegrar no Senhor, porque em meio a essa dificuldade, este momento que nós estamos passando, Deus, Ele está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, está cuidando de tudo. Aleluia. Cante. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. O poder de Deus na minha
boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, obrigado, cantora. Deus abençoe por estar aqui, aceitar o nosso convite. Presbítero Jonathan, muito obrigado. Deus abençoe por estar nos ajudando neste trabalho tão especial e não menos importante do que os cultos presenciais, né? Porque podemos sentir a graça do Senhor, podemos sentir a presença do Espírito de Deus, podemos ouvir a sua voz falando conosco, né? Por isso é muito importante esses momentos em que nós estamos nos reunindo aqui, mesmo em poucas pessoas, porque é o que nos permite, né, o momento, mas é muito importante, não só o fato dessa nossa reunião, mas também o fato de levarmos a palavra do Senhor para você que está em casa, para você que nesse momento está cumprindo aí a determinação ou as orientações, né, do Ministério da Saúde, que é ficar em casa, que é estar se cuidando neste momento. Tenho certeza que o Senhor está entrando com providência. Nós já estamos vendo isso nos números que têm se apresentado, não é? E acredito eu que o Senhor vai confundir ainda mais. Quem está esperando o caos, eu tenho certeza que o nosso Deus vai trazer bênção, vai trazer vitória. Toma posse desta bênção, toma posse desta vitória e determina isso na tua casa. Determina essa vitória sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, em o nome de Jesus. E aqueles que estão torcendo para que o caos seja estabelecido, vão ficar envergonhados. E o povo de Deus, mais uma vez, vai ver a mão do Altíssimo trabalhando sobre esta nação. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Igreja do Senhor, que vocês possam ficar com esta palavra, que o Espírito de Deus possa confortar o vosso coração de uma forma especial, em o nome de Jesus. No domingo, nós estaremos mais uma vez transmitindo uma palavra abençoada para a vida de vocês. Bispo Márcio vai estar transmitindo, vai estar pregando a palavra do Senhor. A nossa irmã cantora Jennifer vai estar adorando a Deus aqui conosco. Então, no domingo de manhã, às 8h30 da manhã, nós vamos estar soltando mais um culto abençoado para a glória do Senhor. Segue a página da nossa igreja lá no YouTube. O nosso irmão Diácono Edmar vai estar soltando o link da nossa página lá do YouTube. Segue a nossa página, a fanpage no Facebook. Vai lá, segue, curte. Vamos fazer crescer a página do YouTube, irmãos, para que nós possamos fazer algumas ações lá dentro da página do YouTube. Nós precisamos ter um certo número de inscritos. Por exemplo, personalizar o nome da palavra lá no link, né, do YouTube, YouTube/Palavra de Cristo Birigui. Então, para personalizar, precisamos ter pelo menos 100 inscritos. É isso, né, Diácono Edmar? Pelo menos 100 inscritos. Então, vai lá, se inscreve, curte lá, aciona o sininho para toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você seja avisado. Curte a palavra no Facebook, no Instagram. Vamos, em nome de Jesus, subir a hashtag Junto por um Propósito em todos os meios, em todos os canais, em todas as mídias sociais da igreja. Amém? Vamos
fortalecer essa hashtag, juntos por um propósito, para a glória do Senhor nosso Deus. Nossa irmã cantora Lidiane também, com seu canal no YouTube, vai lá, curte lá, se inscreva, vamos fazer crescer a obra do Senhor, os nossos irmãos que estão trabalhando em prol da obra do Senhor. Amém? Tem também o Instagram, Facebook da nossa irmã. Vamos lá, irmãos, vamos fazer crescer a obra do Senhor através da vida dos nossos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Se nós não podemos ir, mas a nossa voz pode ir muito mais longe do que o nosso corpo pode ir. Né? A nossa presença física pode não ir tão longe, mas a nossa voz, o louvor que entoamos, a mensagem que pregamos, vai muito longe através das mídias sociais. Então vamos fortalecer para a glória do Senhor. Pai Todo-Poderoso e Eterno, em nome de Jesus eu quero abençoar o Teu povo, Pai, quero abençoar a Tua igreja, os Teus filhos, por onde esta mensagem chega, por onde, meu Deus querido, a nossa voz alcançar pelas mídias sociais, que o Senhor possa visitar este lar, possa visitar esta família e abençoar para a glória do Senhor. Meu Deus, repreendemos o medo, repreendemos o pânico, repreendemos, ó meu Deus querido, em nome de Jesus, toda a frustração. Pai querido, em nome de Jesus, abre os olhos do Teu povo para que eles enxerguem, para que eles vejam que o Senhor está ao seu lado e está trabalhando, Pai, que o Senhor está com eles, que o Senhor está com a Tua igreja, movendo e agindo em favor da Tua igreja, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, todo o levante do adversário contra o nosso país, contra esta nação, toda a fúria do adversário, todo o levante do contrário, nós repreendemos em nome de Jesus, todo espírito de pânico, todo espírito de medo, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, esse vírus nós repreendemos agora e mandamos embora em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até domingo, para a glória do Senhor, nosso Deus.